Irmãos, eu esqueci de falar algo para vocês. Eu gostaria só de reforçar aquilo que gostaria de fortalecer o que eu trabalhei com vocês ontem. Você percebe que ontem eu falei sobre graça e verdade, mas hoje eu estou assim, fundamentando isso mais dentro da gente. Vocês perceberam isso, né? Tem uma coisa que eu não falei para os irmãos, que eu acho importante a gente falar a respeito de graça. A graça, ela tem duas facetas. Duas. Existem duas facetas da graça, que é a aceitação e a transformação. A graça nos aceita exatamente como nós somos, mas ao mesmo tempo ela nos transforma. Não é possível alguém receber a graça de Deus na sua vida e essa graça não te transformar. Por isso que eu acredito que quanto mais nós manifestamos graça de Deus na vida da nossa família, mais a nossa família será transformada pela nossa graça. Nós somos transformados pela graça de Deus. Deus manifesta a graça dele na nossa vida. Jesus Cristo manifesta a graça dele na nossa vida. E a partir da manifestação da graça de Jesus na minha vida, me aceitando, a graça é me aceitar como eu sou. E essa graça de me aceitar como eu sou, me transforma. A aceitação e transformação. Tanto é que lá em Tito 2:11 diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora, aceitação, a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar, transformação. A mesma graça que me salva é a mesma graça que nos ensina. O homem tem esse papel na casa dele, manifestar a graça, a aceitação, mas ao mesmo tempo ensinar a sermos diferentes. O texto fala que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar às impiedades, às paixões mundanas, e nos ensina a viver de maneira sensata, de maneira justa, de maneira piedosa nessa presente geração, né? Tito 2, de 11 a 12. A mesma graça que nos salva é a mesma graça que nos livra de viver uma vida leviana. Nós não podemos, amado, não podemos. A graça nos salva, mas ao mesmo tempo ela não nos permite viver uma vida de devassidão. A graça não é leviana em achar que a gente pode viver de qualquer maneira. Esse é o equilíbrio que nós precisamos encontrar entre graça e verdade. É o equilíbrio. Interessante que em 1 João 1,7 diz: se nós andarmos na luz, o que é luz, amado? O que eu falei? Graça e? O que é luz? Verdade. O que é andar na luz, amado? Andar na verdade. Se nós andamos na luz, na verdade, como Ele está na luz, Jesus é a verdade, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Presta atenção, amado. Não havendo verdade, eu falei da graça, agora eu vou falar da verdade. Não havendo verdade no nosso casamento, não há comunhão. Se nós andarmos na luz, na verdade, como Cristo está na luz, que Ele é a verdade, mantemos comunhão. Não há uma comunhão verdadeira entre marido e mulher, enquanto não existir verdade nesse casamento, nessa relação. E nós homens, como eu já disse várias vezes aos irmãos, nós temos uma mania de nos escondermos e não sermos verdadeiros nas nossas lutas, nas nossas tentações, inclusive nas amizades. Homem gosta de ter amizades superficiais. Você sabia que quando eu comecei, há 17 anos atrás, quando Deus começou a me chamar para ser um líder,
cheguei com a vida destruída no ministério do pastor Cote. Sabe? Destruído. Infelizmente, falo isso com muita vergonha, mas não uma vergonha que me paralisa, né? Eu fui redimido, eu acho que não é nem vergonha. Eu falo isso assim com muita tristeza, porque a Bíblia fala que uma vida errada produz tristeza, né? Eu passei por um divórcio na minha vida. A mãe do meu filho não suportou viver comigo. Ela conheceu uma pessoa e foi viver com ela. Pelo péssimo homem que eu fui. Eu sei do que eu estou falando. Eu era um péssimo homem. Um moleque, amado. Eu era literalmente um moleque. Meu filho tem 19 anos atrás. Meu filho tem 19 anos. E ele tinha 2 anos de idade quando ele saiu de perto de mim. Mas quando Cristo me transformou, João Pedro fez 12 anos, ele decidiu vir morar comigo. Então eu tinha uma vida completamente errada, mano. Completamente errada. Doente, carente. Quem lê o meu livro de carência sabe do meu testemunho. Um homem doente, eu sei, amado, o que eu estou falando. Eu falo com a autoridade de alguém que já errou na vida. Eu sei o que é edificar uma casa sobre areia e eu sei o que é edificar uma casa sobre rocha. Amado, quando você edifica um casamento sobre rocha, amado, é inabalável mesmo. Vem vento, vem tempestade, amado. Na boa, vou falar uma coisa, na boa. É ridículo o que derrubou aquele relacionamento meu. Quando eu olho para trás e vejo aquele casamento que eu vivi com a mãe do meu filho, e eu vi o vento que derrubou aquele casamento, Cadu, é a coisa mais ridícula. Nem é vento, meu. Acho que foi um pum. Foi uma flatulência que derrubou meu casamento, aquele relacionamento. Por quê? Porque era ridículo, não tinha base. E eu sei os ventos pesados que sopram no meu casamento hoje. E eu sei o que ele suporta, porque ele está firmado sobre rocha, amado. Jesus ensinou isso, que quando você edifica uma casa sobre areia, é inevitável a queda. Irmão, vou falar uma coisa para você. Quando eu fui ordenado pastor, minha vida foi acompanhada por várias reuniões de presbitérios. E se o meu presbitério chegasse para mim e falasse que eu não poderia ser ordenado pastor, está tudo certo. Está tudo certo. Deus teve que me convencer. Eu lembro que eu cheguei e falei: Deus, quem sou eu para ser pastor? E Deus falou comigo: não considere impuro aquilo que eu santifiquei. O lixo de homem que você era, você não me conhecia, você se converteu. E amados, mas se o meu presbitério tivesse chegado para mim e falasse: olha, Eurípides, como você, por mais que você não era convertido, você passou por um divórcio, não convém você ser pastor. Está tudo certo. Continuaria exercendo meu ministério, sem problema. Porque eu acho que a gente tem que ser padrão dos fiéis. E o que eu vivi no meu passado não é modelo para ninguém querer casar de novo. Eu fiz de tudo para restaurar aquele relacionamento. Ela já vivia com outro homem. Eu fui buscar restauração na minha vida, chorava. Eu lembro uma vez, falei para o Cote, liga para ela. Veja se ela não quer restaurar o casamento dela. Só o Cote, né? Ligou, na minha frente. Aí eu saí assim. Ao que terminou, ele desligou, chegou lá fora, bateu no meu ombro e falou assim: ô varão, deixa seu Lázaro morrer. Se Deus quiser ressuscitá-lo. E Deus, na sua soberania, não restaurou esse relacionamento. Mas eu fiz de tudo. Eu queria restaurar aquele relacionamento, mesmo sabendo que ela morava 2 anos com outro homem. Deus me deu uma esposa, meu Deus, eu não tenho sombra de dúvida que era ela. Como bom calvinista que eu sou, perdão pelo meu pecado, entendeu? Eu tenho certeza que se eu tivesse esperado, ia ser ela. Mas eu fui rebelde, peguei meus caminhos que eu quis, né?
peguei os caminhos errados e aí fiz tudo errado. Mas se eu tivesse esperado, eu tinha encontrado Osana. Osana é a graça de Deus na minha vida. Meu Deus, como minha esposa me edifica. Eu lembro que na noite de casamento ela olhou nos meus olhos e disse: não queira viver comigo o que você não viveu na sua história. Vamos viver Não queira viver comigo o que você não viveu na vida. Vamos viver a nossa história. Osana é a graça de Deus na minha vida, uma mulher que me edifica. Temos as nossas lutas, as nossas tempestades, com certeza, mas entenda de uma vez por todas o que eu quero te ensinar nessa noite. Eu tive que ser muito verdadeiro e eu continuo ainda sendo verdadeiro nas minhas dificuldades, nas minhas lutas. Por quê? Porque a verdade é o que mantém comunhão. Amada, minha vida era uma mentira. Eu lembro, falo isso com muita tristeza, quando eu estava entregando o convite de casamento na mãe do meu filho, João Pedro. Hoje ele mora comigo, tem 19 anos, está fazendo teologia, quer ser pastor. Mas eu lembro, amados, no dia que eu estava levando o convite de casamento, quando eu casei com a mãe do meu filho, eu já me envolvi sexualmente com a moça que eu entreguei o convite de casamento, com a amiga. A vida doente, sabe? Eu era um adúltero, me envolvia com 4, 5 mulheres no emprego, era um adúltero, traía a mãe do meu filho várias vezes, um lixo de homem. Você consegue imaginar isso? Amado, se Deus fez isso comigo, Ele pode fazer isso com a sua vida. Mas você sabe, amado, toda a minha vida era pautada na mentira. Por isso que não há possibilidade. 1 João diz que quando você está na verdade, você mantém comunhão. Você nunca terá uma genuína comunhão com a sua esposa se você não tem um casamento que vive na luz. Não havendo verdade, não há comunhão. Não havendo verdade, não há libertação. Porque João 8,32 diz o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Não existe algo que mais produz transformação nos nossos filhos, na nossa esposa, no nosso casamento do que a verdade. A palavra de Deus diz, amado, falo isso, poxa vida, com muito temor. A palavra diz que o diabo é o pai da mentira. A única vez que a Bíblia diz que o diabo é pai de alguma coisa. Pode um negócio desse? A única vez que a Bíblia diz que o pai é o diabo, e presta atenção, paternidade tem a ver com sustento, provisão, provedor. O pai é aquele que é o provedor, o pai é aquele que é o sustentador. Isso significa que o diabo tem um alto compromisso empenhado de sustentar a mentira na sua vida. Quando o diabo encontra um homem mentiroso na vida dele, quando o diabo encontra um homem que não é verdadeiro na sua vida de casado, amado, ele vai empenhar todos os esforços para sustentar essas mentiras. Mas quando você quebra esse ciclo de mentira no seu casamento, e você traz para a luz, o que está na luz está na cruz, o que está nas trevas está no diabo. Amado, nós seres humanos, nós temos uma disposição assim, natural em viver mentiras. Eu nunca esqueci uma vez com uma amiga minha, quando eu estava começando o meu processo de restauração, falou para mim uma frase que me assustou. Ela falou assim, o nome dela é Daniela Xavier, uma missionária da Kairos. Na época ela era missionária da Jocum. A Daniela falou o seguinte: Eurípides, você tem uma facilidade enorme de acreditar na mentira do diabo para a sua vida. Mentira. Nós temos uma facilidade enorme de acreditar em mentira, e o diabo é o pai da mentira, gente. Ele mente desde o princípio.
E desde quando você nasce, o diabo quer sustentar mentiras, porque ele é o pai, ele tem que nutrir-se em você, ele tem que ficar provendo recursos para você acreditar na mentira, de que você nunca vai ser fiel, de que você nunca terá um casamento saudável, de que sua vida financeira sempre será destruída. Mas se você escolher conhecer a Deus, apresentar toda a sua mentira, toda a sua vida de erros, presta atenção, quando você traz isso na luz, não estou dizendo que vai procurar diretamente a sua esposa, mas você tem que trazer isso à luz, para um amigo, para um pastor, e vocês de forma muito sábia, talvez demore 3, 4 meses, você vai apresentando isso para sua esposa, você vai mostrando a sua vida financeira, os seus quadros de funcionários que estão há anos sem receber pagamento, os subornos que você tem na sua vida, os caixa 2 que você tem, as traições que você viveu, que vai ser muito difícil isso no seu casamento. Mas quando você apresenta isso, eu tenho vivido isso, amado. Eu tenho vivido isso em aconselhamento. As mulheres, a maioria das mulheres separam não dos esposos que confessaram seus pecados. Elas separam dos pecados que ela ficou sabendo através de outra pessoa. O que é mais difícil você saber de um pecado? De alguém que cometeu ou de alguém que contou para você? O que é mais difícil? De alguém que contou. Mulher não separa de marido que contou. Pastor, mas se eu contar esse pecado para minha mulher, ela me mata. Qual que é a missão do marido? Morrer. Você vai pelo menos morrer salvo. Confessou o pecado. Entendeu? Glória a Deus, morre mesmo. Pelo menos você está morto convertido, entendeu? E aguenta, amado. É um processo árduo. Mas, querido, é maravilhoso. Eu, pessoalmente, falo isso. Eu fiz uma lista de 3 pecados na minha vida. 3 pecados. Um deles é a ira. E eu abri isso para minha família. Não sei se você tem a cultura da confissão de pecados na sua família. A gente está descobrindo isso lá em casa. Eu lembro quando a Usana chegou para as meninas, chegou para mim, chegou para o meu filho, confessando o pecado dela. Minha filha olhou assim e falou: mãe, você peca? A minha filha de 6 anos. Meus irmãos, mas é libertador quando você começa a ter uma cultura de confissão de pecados em família. É libertador, amado. E escute. Quando você começa a confessar seus pecados, é incrível. Eu te dou 1 ano para você ficar livre dele. Isso desaparece da sua vida, perde força. Eu joguei 1 ano, eu joguei muito, tá? Mas é incrível como o pecado perde a força. Quanto mais esse pecado, essa falta de caráter está na sua vida, quanto mais você esconde, mais força ela tem sobre você. Percebe? Mas quando você começa a confessar os seus pecados, abandonar os seus pecados, é incrível como você começa a ser transformado. Nossa missão como esposo, amado, é prover, é salvar, é amar, é santificar a nossa esposa, como nós lemos lá em Efésios 5:23, que diz que Cristo amou a igreja, entregou-se a si mesmo por ela, sendo o salvador do corpo, para santificá-la, para purificá-la por meio da palavra e para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, santa, sem mácula, pura. Mas preste atenção, nós só podemos santificar a nossa esposa, nós só podemos amar as nossas esposas, se nós aprendermos a expor os nossos pecados, as nossas mentiras, de forma sincera e verdadeira. Se você não expõe a sua mentira, o seu pecado diante da sua esposa, você não consegue ter autoridade da parte de Deus para santificar, amar a sua esposa. Nenhum homem conseguirá amar a sua esposa se ele não ter uma atitude de graça e verdade.
Por quê? Porque eu só posso dar para minha esposa aquilo que eu recebi do Senhor. Uma vez Deus falou isso para mim, foi muito difícil. Não estou dizendo que eu ainda sou 100% vencedor nessa área da minha vida. Uma vez Deus falou: Eurípides, nunca ofereça para as pessoas aquilo que você não recebeu de mim. Você só pode dar para as pessoas aquilo que você recebeu de mim. A mesma coisa é no nosso casamento. Você nunca dará para sua esposa e para os seus filhos aquilo que você não recebeu do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui tem dificuldade de falar a verdade para a esposa? Eu sou o primeiro a levantar a mão, tá? Oh, que bom, amado. É apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6. O resto tudo fala a verdade com a mulher, né? Sim. Que bom, amado. Glória a Deus. Que bom que você está falando a verdade. Está mostrando que você tem dificuldade de falar a verdade mesmo. Se você falar para mim que você tem facilidade de expor seus pecados para sua mulher, você já está mentindo. Todos nós temos dificuldade de expor as nossas fraquezas, amado. Principalmente nós homens. Quem aqui tem a prática de confessar pecado para esposa e para filhos? Pouquíssimos homens. Amado, nós temos que assumir com exatidão quais são os nossos pecados diante das nossas esposas e diante dos nossos filhos. Esse tempo atrás eu fiquei muito feliz porque eu tenho visto o quanto meu filho João Pedro é responsável financeiramente. Eu cheguei para ele, elogiei ele, falei: filho, que alegria eu tenho de te ver responsável. Mas presta atenção, cada vez que você assume uma postura na sua vida, isso vai refletir na vida dos seus filhos. Provérbios 28 diz: quem esconde os seus pecados não prospera. Não prospera. Mas quem confessa e os abandona, encontra graça. Primeira necessidade na vida de todo homem. Qual a primeira necessidade que o homem tem? Qual a primeira ordem que precisa ter na vida do homem? Vida de Deus. E a vida de Deus vai produzir graça e verdade. Quantos recebem essa palavra muito clara no seu entendimento? Levante a mão. Segunda coisa, segunda ordem, segunda necessidade que todo homem precisa ter na vida dele: trabalho. Trabalho. Gênesis 2,15 diz: e tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim, e o colocou no jardim para cultivar e guardar. A segunda ordem na vida de todo homem é o trabalho, é o sustento para a sua casa. Isso é algo inegociável. Presta atenção, escute. Deus criou o homem com o propósito de suprir a sua esposa em todas as áreas. Mas Deus criou o homem com um propósito para o planeta Terra. Sabia que o propósito do homem para o planeta Terra é trabalhar? Deus não deu isso para a mulher. A mulher pode trabalhar? Sim, mas tem um limite na vida dela. Não tem limite para a vida do homem. O homem foi colocado nesse mundo para trabalhar. Isso é algo importantíssimo que você precisa entender. Deus criou o homem para cultivar, para guardar. Deus não pede o homem para adorá-lo. Olha que curioso. Amado, se a gente fosse Deus, presta atenção, se nós fôssemos Deus, como a gente é muito carente, Deus não é carente, né? Se tem uma coisa que Deus não é doente, carente, Deus não tem crise de ser adorado. Se a gente fosse Deus, a primeira coisa que a gente ia fazer é: tendo o Eurípides criado o homem, colocou ele na frente e disse: adora-me. Amado, quem tem necessidade de ser adorado é o diabo, é o capeta. Deus não tem necessidade de ser adorado.
Porque Deus não tem crise, porque a Bíblia fala que Ele, a verdadeira, quem sabe aqui qual é que é a verdadeira adoração de Deus? Você perguntar, Eurípides, quem é, eu não sei nem expressar, não é figura, não é a pessoa, pode ser a pessoa, qual é a pessoa, o único ser que adora a Deus 100% corretamente? Ele mesmo. Ele mesmo, porque a Bíblia fala que eu enviarei o meu Espírito e Ele me glorificará. O Espírito Santo é o único que consegue adorar o próprio Deus. Só Deus pode adorar Ele em pureza. Então Deus precisa de ser adorado. Se a adoração de Deus por Ele mesmo é perfeita, então Ele precisa de seres humanos para adorar Ele? Não. Quando Deus cria esse homem, o diabo que tem necessidade, o diabo chega para Jesus e fala assim, ó, faz isso, me adora que eu te dou tudo. Esse negócio, amado, de ficar me adora, que você vai ganhar tudo na vida, sobe um monte, me adora que eu vou te fazer próximo, isso é o capeta que propõe isso, tá, gente? Quem leva a gente para o monte para adorar, para ganhar as coisas, é o diabo. Deus não tem crise disso. Tanto é que Deus, ao criar o homem, Ele não pede o homem para adorar. Quais são as duas coisas que Deus dá para o homem? O que desvirginou o ouvido do homem? Quando Deus vai lá e sopra o fôlego da vida do homem, o homem se torna a alma vivente. O que Deus fala para o homem? Cultiva e guarda, sede fecunde. Quais são as duas coisas que Deus fala para o homem na hora que Ele cria o homem? Trabalhe e faça sexo. Sede fecunde. Cuida da terra e tenha relações sexuais com a sua esposa. Ué, não vai adorar a Deus, não? Sabe o que Deus está falando? Adão, quando você trabalha e quando você casa, quando você é uma só carne com a sua esposa, o que você está fazendo? Você está me adorando. Deus disse para o homem que quando o homem cultivasse aquela terra, quando ele coabitasse com sua mulher, ele estava fazendo o quê? Ele estava adorando o Criador. Quando o homem trabalha, amado, ele está refletindo a glória de Deus. A Bíblia não começa, interessante, né? Que a Bíblia não começa a contar a história de Deus como um Deus que cria um adorador, que cria seres para adorar Ele. Quando a Bíblia começa a contar a história de Deus, começa contando a história de um Deus que estava plantando um quê, gente? Um jardim. Então a Bíblia reflete. Olha que maravilha, quando a Bíblia vai contar a história de Deus em Gênesis, a história de Deus é como um jardineiro. Se você perguntar qual que é a primeira profissão da Bíblia, é o jardineiro. Deus plantou um jardim. Qual é a segunda profissão de Deus na Bíblia? Deus é um oleiro. Ele está fazendo o homem a partir do barro. Duas profissões na Bíblia. E interessante que quando Jesus veio ao mundo, Ele veio como filósofo, Ele veio como um grande pensador, intelectual. Não, amado, Ele veio como o quê? Ele veio como um estadista. Ele veio como o quê? Como um carpinteiro. Deus vem como jardineiro. Deus vem como um oleiro. Jesus vem como um carpinteiro, para mostrar que qualquer profissão pode glorificar o Criador. A cultura diz que a verdadeira profissão é a profissão do intelectual, do acadêmico. O cara que tem diploma tem profissão. Quem não tem diploma não tem profissão. Não é assim que a Bíblia ensina, amado. Sim ou não? Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Você lembra da greve dos caminhoneiros? O que aconteceu com o Brasil? Parou. Parou, meu irmão. Todas as profissões foram criadas pelo Criador. E cada profissão reflete a glória de Deus. Interessante, se você sabia, Cadu,
que se você chegar para um judeu, se você chegar para um judeu e perguntar para o judeu o que é louvor a Deus, se você perguntar para o judeu o que é um louvor a Deus, adivinha o que o judeu fala? Trabalho. O judeu entende que quando ele está trabalhando, ele está louvando a Deus. Para o judeu, louvor a Deus, em última instância, é cantar música. Para o judeu, o verdadeiro louvor é trabalhar, porque foi isso que Deus pediu para o Adão no Éden: trabalha. Quando você está trabalhando, você está glorificando o Criador. Não sei se você sabe, a gente estava conversando hoje isso no almoço, né, sobre a reforma protestante, né? Você sabia que uma das coisas que a reforma protestante fez, os nossos pais da reforma protestante, um dos principais pontos que a reforma protestante fez foi redimir o trabalho? Você sabe por quê? Porque, como é que chama lá os pais da teologia lá antigamente? É o Agostinho lá, os pais da teologia, né? Agostinho, teve o Tomás de Aquino lá. Você sabia que esses irmãos, eles chegaram à conclusão, e na verdade isso é influência dos filósofos. Os filósofos lá, os Platão da vida, os Aristóteles da vida, eles entendiam que a verdadeira profissão, o verdadeiro trabalho, a verdadeira vocação é a vocação do pensamento. Quanto mais eu penso, quanto mais eu filosofo, quanto mais eu estou refletindo, mais eu tenho vocação. O trabalho braçal é dos burros, do escravo. Então, quem trabalha no braçal é quem não tem vocação. Quem tem vocação é o estadista, é o que tem, é o pensador. Então ali começou a ter uma dicotomia entre o que é vocação e o que é escravidão. Escravidão é trabalho, vocação é pensar. E você sabia que isso está implantado na nossa cabeça até hoje? Nós temos a ideia de que quem faz faculdade é quem tem profissão. Quem trabalha no comércio, quem trabalha de caminhoneiro, quem trabalha na coleta de lixo, quem trabalha com um artesão fazendo coisa, isso não é uma profissão. Mas isso não existe, amado. Deus deu trabalho e profissão para cada um segundo o dom que nos foi colocado. Olha só o que a reforma protestante fez. Porque a reforma protestante, ela veio quebrar essa dicotomia entre sagrado e secular. Tanto é, amado, que a gente acha que a vida secular... Eu nunca esqueci uma vez, estava tendo uma reunião de presbitério. Aí estava lá toda a liderança da minha denominação, né? E aí a gente é livre para chamar alguém. Às vezes o Cadu está lá em Curitiba, e aí eu tenho na terça-feira reunião com o meu presbitério. E aí eu e qualquer outro irmão pode chamar alguém para ir na reunião de presbitério nosso. Passar o dia com a gente lá. E eu lembro que tinha vários presbíteros, pastores. E aí tinha uns irmãos lá que eles foram visitar o nosso presbitério. Aí, como é que é o nome dos irmãos? Paulo Júnior perguntou, né? Aí eu falei, não, meu nome é fulano de tal. Hoje eu estou sem trabalhar, e eu vim para cá na reunião de vocês. Aí o Paulo falou assim, bom, pelo menos nós aqui estamos trabalhando. O problema, tá vendo como é que a gente fala, não, então eu não tenho nada para fazer. E curioso, eu estava vindo no centro aqui de Muriaé, eu vi uma mulher falando para outra, e aí fulana, como é que você está? Aí a outra perguntou, tá difícil, estou sem trabalho, só estou cuidando de casa. Estou sem trabalho, só estou cuidando de casa. Você percebe como o nosso pensamento é dividido? A gente acha que cuidar de uma família, cuidar de uma casa, não é trabalho. Amado, olha só o que o pensamento da reforma protestante que redimiu. A reforma protestante, é isso que eu quero que você entenda.
a reforma protestante, ela veio destruir essa dicotomia entre acreditar que trabalho não glorifica a Deus, que trabalho é coisa de escravo. Olha só o que os reformadores falaram. O ser humano saudável, lúcido, realizado, em plena posse da sua humanidade, deve ser o humano que trabalha como expressão da sua fé e da obediência ao seu Deus. Tal é a sua profunda vocação. E é a isto que foi eles dado como chamado, desde a origem, segundo nos indica a narrativa da criação. Se não trabalha, não responde ao chamado de Deus. Todo homem que trabalha está cumprindo a vocação de Gênesis 1, de Gênesis 2, de Gênesis 3. Ali é o início da vontade de Deus. Quando Deus cria o homem e coloca ele para trabalhar, ele está dizendo, esta é a vocação que você tem, trabalhar. O ócio, o preguiçoso, não é desejado por Deus. O mais importante é que o trabalho constitui, antes de mais nada, a principal finalidade na vida de um homem macho. O homem que não trabalha não expressa a glória do seu Criador. Lutero diz, rejeitava completamente a noção de que monges, padres, bispos, papa, estariam engajados no trabalho sagrado. Lutero dizia que donos de loja, donas de casa, carpinteiros, tecelões, glorificavam mais o Criador do que aquele que está exercendo um ofício sagrado. Na reforma, houve um entendimento de que todas as vocações são iguais perante Deus. Pastores, padres, monges, freiras, papas, não são mais santos do que fazendeiros, comerciantes, operários de fábricas e faxineiros. Não são, gente. Você lá no seu trabalho glorifica a Deus como um pastor, talvez até mais. A gente acha, amado, que a única coisa que glorifica a Deus é um pastor. Que a única coisa que glorifica a Deus, e detalhe, amado, a gente tem uma mania de pegar uma partezinha do nosso trabalho e santificar. Não, eu coloco uma música evangélica para santificando meu trabalho. Não estou dizendo que isso seja errado, não estou falando que isso seja errado. Eu não estou falando que aquela oração antes de começar a hora de trabalho, que todos os funcionários, aí você como patrão crente, como alguém que é crente, aí você reúne seus funcionários, não estou dizendo que isso seja errado, eu estou falando que isso é apenas um detalhe. Tudo que você faz na sua profissão é para expressar o caráter e a glória de Deus. Você sabe quem vive isso? Muçulmanos vivem isso. O muçulmano entende que cada empresa que ele abre num comércio é a manifestação da glória de Alá naquele lugar. Aquela cidade vai ser tomada pelo islamismo por conta daquela empresa que ele abriu. O crente não, o crente vai lá, faz uma oraçãozinha e santificou o trabalho dele. Aí ele vai lá, tem caixa 2, é pilantra, vive uma vida de mentira, sabe? O cara vai lá e faz um compromisso com o patrão dele, fica 1 hora dormindo no banheiro, roubando o horário que o patrão pagou para ele, e não glorifica, mas tudo é uma glória. Tudo faz parte de como você glorifica o seu Criador, através da profissão que Deus te deu, da vocação que Deus te deu. Por isso que a gente precisa entender uma coisa, amado. Você tem que redimir essa questão do trabalho na sua vida.
você glorifica mais a Deus no seu dia do que no horário de louvor da igreja. Alguém disse que o momento que a gente mais mente é quando a gente está cantando. Eu acho que não deveria ser assim não, acho que a nossa vida deveria ser louvor, e aqui seria apenas um detalhe. Então eu queria que você saísse daqui nessa noite, convicto, que aonde você está atuando, é o louvor que você pode prestar a Deus. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui vai ser redentor, nisso aqui que eu vou te entregar agora. Isso salvou minha vida, tá? Isso mudou meu olhar para o meu trabalho. Eu estava num Uber, e aí eu peguei um Uber, eu estava lá em Goiânia, e aí eu estava hospedado numa casa muito longe da minha igreja, então cada Uber que eu ia eu gastava R$70. E aí eu peguei um Uber, o cara pegou e... Eu não sei por que claro que eu sei, né? O cara do nada me pegou e falou assim, é uma desgraça, falou essa palavra, é uma desgraça, é um inferno essa Uber. Eu estou te pegando aqui agora, deu R$70, mas sabia que a Uber vai me pagar R$20 por essa porcaria dessa viagem aqui? Eu falei, então por que você está trabalhando disso? Escute, amado. Eu vou te entregar um princípio aqui para você nunca esquecer. Tudo aquilo que sustenta a sua vida merece glorificação, merece honra, merece respeito. Isso aqui que eu estou fazendo, põe comida na mesa da minha casa. Eu glorifico o meu Criador por isso aqui que eu estou fazendo. O seu trabalho paga o aluguel da sua casa. O seu trabalho paga a prestação do seu carro. Se não está conseguindo, é outro assunto. Mas o seu trabalho sustenta a sua vida. Honre isso. Respeite seu trabalho. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Respeite o seu trabalho. Diga, eu preciso melhorar. Eu preciso me aprimorar. Eu preciso fazer um concurso para eu conseguir ter um emprego que eu possa ganhar bem. Olha, eu preciso me capacitar melhor para que eu possa assumir esse cargo. A gente tem uma mania de falar assim, fulano rico é assim, sabe? Rico não merece respeito. Porque eu sei, posso falar uma coisa para você? Rico trabalha muito. Pergunta para um rico o tanto que ele trabalha. Sim ou não? Rico trabalha muito. Rico chega antes de todo mundo. Rico sustenta muita gente, dá muito salário. Rico trabalha muito, amado. Rico trabalha tanto quanto pobre trabalha. Pobre trabalha muito. Rico também trabalha muito, gente. Amado, tem rico, tem gente que para conseguir ter férias no Caribe, ficou 30 anos sem poder ter férias. Então o que eu quero te ensinar nessa noite? Não abra sua boca para praguejar seu trabalho. Honre seu trabalho. Diga, estou ganhando pouco, acho que está precisando de mais esforço. Estou ganhando pouco, vou fazer um concurso para ver se eu alcanço aquele cargo. Estou ganhando pouco, eu preciso fazer tal coisa para ter esse objetivo. Mas não fica, esse trabalho é uma porcaria de serviço, sou um inferno de trabalho, maldita hora. Pois é, esse trabalho que está pagando sua compra, esse trabalho que está pagando seu aluguel. E quando você faz isso, você não está honrando o que Deus te deu. Você está praguejando o que Deus te deu. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Amado, esse tempo atrás eu fiz isso com a minha vida. Misericórdia, não aguento mais negócio de ficar pregando no Brasil. Misericórdia, não aguento ficar pregando. Até vinha a pandemia. Cadu vai me ligar, eu vou cancelar a agenda, tá? Pastor Milô, aí todo mundo num mês, 32 agendas canceladas. Depois de muitos anos da minha vida,
eu tive que esperar a igreja me dar uma cesta básica. Eu lembro que eu levantava de manhã cedo, o ano passado, o ano retrasado também, ano passado, abri a caixa de correio, porque um dia alguém foi lá e colocou R$2.000 de oferta. Aí o irmão ficou empolgado, toda semana ele abria a caixa de correio, não tinha mais... Alguém foi lá e colocou: pastor, Deus tocou no meu coração para te dar essa oferta. Gente, quando eu abri aquela caixa de correio, vi aquele pacotão de dinheiro de R$2.000 lá, aí eu achei que ia acontecer sempre. Não aconteceu, só foi aquela vez. Mas eu falei: Deus, eu fui ver o quanto eu tenho que honrar a Deus com o meu trabalho. Eu posso falar que eu estou cansado, eu posso falar que eu preciso melhorar, que eu preciso trabalhar mais meus líderes, que eu preciso trabalhar mais meu funcionário, que eu preciso achar alguém que possa ser na minha vida aquilo que eu acho que só eu posso fazer, e aí eu coloco alguém para poder aliviar mais o meu tempo, para eu poder descansar. Mas não vou falar: maldita hora que eu estou trabalhando nesse lugar, esse emprego acaba comigo, esse emprego é um inferno na minha vida. Pelo amor de Deus, não faça isso. Deus te deu esse emprego para sustentar a sua vida. Honre a Deus com esse emprego que você tem, com esse trabalho que Deus te deu. Outra coisa, escute, agora é para os solteiros, tá? Deixa eu te falar uma coisa: todo homem preguiçoso vai divorciar. Porque homem preguiçoso não tem Deus no casamento dele. Porque quando Deus cria o homem, Ele dá para o homem trabalho. Quando um homem casa e não tem trabalho, Deus não está no casamento dele. Põe isso na sua cabeça: Deus está fora. Deus está lá olhando para o seu casamento, vendo as porcariadas que você faz, vendo esse Zé Ruela que você é. Mas Deus não está nisso, não. Deus está em casamento de homem que trabalha. Provérbios 24:27 diz: prepara primeiro o teu trabalho, apronta primeiro o teu campo e só depois edifica uma casa. Provérbios 24:27. Prepara primeiro o teu trabalho de fora, apronta bem o teu campo e só depois edifica a sua casa. Deus não deu uma esposa para o homem primeiro. O que Deus deu para o homem? Sopro de vida. Qual foi a segunda coisa que Deus deu para o homem? Trabalho. Esse homem não tinha uma esposa, esse homem tinha um trabalho. O homem tem que prover o sustento para a sua família. Dinheiro de mulher, mulher que trabalha, o dinheiro dela é para gastar com ela. Eu não estou dizendo que uma mulher não possa ser uma advogada, eu não estou dizendo que uma mulher não pode ser uma médica, mas entenda, não é porque sua mulher ganha melhor que você que ela tem sobre a casa o senhorio do governo. Isso tem que ser muito bem resolvido. Mas o homem tem que estar muito bem resolvido para ele poder separar uma coisa da outra. Por isso que eu acredito que o verdadeiro homem tratado por Deus não tem o dinheiro da mulher e o dinheiro do marido. Quando a gente nasce, a gente aprende a pedir. A pedir. Criança pede e pai dá. Qual é a principal função? Qual é a única função de um pai? Dá. A Bíblia fala que os pais entesouram aos seus. Deus amou o mundo de tal maneira que... Deixa eu falar uma coisa para você. A única missão de um pai é dar. Pai não recebe, tá, gente? Pai dá. Pai dá amor, pai dá carinho, pai dá cuidado. E nunca espere ganhar nada de filho. O filho, a única coisa que ele tem para fazer é honrar. Mas vamos falar de criança. A única coisa que uma criança aprende na vida é pedir. Pedir. Criança fica o tempo todo fazendo o quê? Dá, não é? Quando a gente tem um irmão, a gente aprende a repartir. Irmão, a gente aprende a repartir. E quando a gente casa, a gente aprende a ser um. Muita gente é casado e até hoje não se tornou um. Então eu entendo que um homem de Deus, uma mulher de Deus, não tem caixas separados. Não tem finanças separadas. A finança de um casal é a mesma finança.
Não é a mulher que ganha 7 mil. Não é o homem que ganha 2 mil. É o casal que ganha 9 mil. O dinheiro é nosso. A casa é nossa. A relação, escute, a relação de um homem com uma mulher não é uma... Escute, a relação de um homem com uma mulher não é uma relação de pai e filho. Porque pai só dá e filho só recebe. Nunca pode ser. A pior relação que existe entre um homem e uma mulher é quando o homem é pai e a mulher é filha. Se o homem é pai e a mulher é filha, nessa relação, quem só dá? O pai. Porque só o pai está o quê? Se na relação a mulher é a mãe do cara, significa que quem só dá nessa relação? A mulher. E presta atenção, numa relação onde só um lado dá, termina em abuso e aquele que dá some de casa. Sabia disso? Quando você fica sabendo de um casamento onde a mulher cansou do marido, foi embora, sumiu, significa o quê? Significa o quê, mano? Que era um homem passivo, que quem carregava esse casamento nas costas era quem? A mulher. Amado, eu falo isso. Quando eu vou aconselhar um casal, Cadu, primeira coisa que eu pergunto, dica para os conselheiros aí, tá? Até onde vocês dois estão dispostos a ir nesse casamento? Quando a mulher fala, pastor, olha, eu estou cansada, só eu que dou nesse casamento, só eu que oro, só eu que busco ajuda, só eu que vou para terapia, só eu que quero emagrecer, só eu que cuido da minha saúde, só eu, esse homem não faz nada. Eu olho para o homem e falo assim, e você? Ah, pastor, deixa eu te falar uma coisa, eu nem continuo com o aconselhamento, eu já falo. Sabe o que eu falo? Eu chego a dizer, mas eu não falo isso porque o meu coração está fechado, eu não falo isso porque eu não creio no casal, não, eu falo isso didaticamente. Eu falo, então, meus irmãos, eu não vou marcar o próximo atendimento, eu não tenho interesse em ajudar vocês dois, mas eu não falo isso porque meu coração sente, eu falo isso porque eu estou ali didaticamente instigando os dois. Vou falar uma coisa para você, depois dessa conversa que eu tive com vocês dois aqui, eu cheguei à conclusão que eu não vou marcar o segundo atendimento, não. Por quê, pastor? Porque só um lado quer. Quando só um lado quer, é impossível restauração. Andarão dois juntos se não houver concordância? Não tem como restaurar um casamento onde só um lado quer, vai dar a vida, vai dar o sangue para restaurar esse casamento. Quando você percebe uma postura passiva de um lado, esquece. Por isso, amado, que no casamento a relação não é de pai. Eu prego muito no sul do Brasil, né? Até porque eu estou morando no sul. E o sulista, que está ouvindo eu nesse canal do YouTube aí, eu respeito. Nunca vou falar isso numa mesa de refeição. Vai me ouvir numa pregação e vai julgar no coração. Mas eu acho muito estranho um casal onde chama a esposa de mãe e o marido de pai. Isso não pertence a um casamento. É esposa e esposo. Não tem isso nem na Bíblia. Ah, mas Eurípides, a Sara não chamava o Abraão de pai? Aquela expressão pai ali tem a ver com a terminologia judaica de uma expressão de provedor, de sustentador, mas não de posição de pai. Ali deveria ser traduzido melhor como aquele que me sustenta. Aquele que me sustenta, e não esse conceito de pai que nós temos hoje. Por isso que eu acho estranho essa relação. Marido e mulher nunca deve ter uma relação onde só um lado dá. É um equilíbrio. Os dois são um só. Marido e mulher nunca tem que ter relação de irmão. Porque irmão compartilha. É meu, te empresto. É meu, te permito. Não é assim que é irmão? Irmão não tem, você não tem que, minha filhinha, você tem que emprestar para o seu irmão, não é? Não é seu não, é do seu irmão, ele está te emprestando. Casamento não é assim não, meu irmão. Casamento é nosso. O filho é nosso, a casa é nossa, o dinheiro é nosso.
Por isso que eu queria falar para você, homem. Se na sua casa você não tem transparência financeira, que é um gigante na vida de homem casado. Olha, amado, eu estou caminhando nessa área. Caminhando. Eu estou tendo passos prósperos. Eu tenho 14 anos de casado. E eu confesso assim que eu demorei uns quase 10 anos para deixar Deus agir na minha vida financeira. Para assim ser transparente com a minha esposa. Nos 2 primeiros anos era uma falta de respeito mexer na minha vida financeira. E tem muito homem aqui que tem essa mentalidade, que ele é menos macho se a mulher entrar na vida financeira dele. E muitas das vezes, amado, tem mulheres, que é o caso da minha esposa, que é equilibradíssima financeira. Minha mulher, amado, chega a ser até mão de vaca. Eu nunca, são raras as mulheres que são assim. Às vezes fica sem dinheiro lá, eu falo assim, pois é, meu amor, falou assim, não tem para você. Mas lá naquela roupa, no guarda-roupa, tá lá o pacotinho de 5 mil reais. A bicha tem dinheiro guardado, cara? Minha mulher, amada, ela demorou, não estou exagerando, Cadu, 7 anos para comprar um fogão. Do jeito que ela queria. 10 anos para comprar uma geladeira. Não era a geladeira que... Minha esposa é assim, ó, ela chega numa cidade, ela quer comprar um eletrodoméstico, ela quer comprar uma coisa. Para ela comprar aquilo, ela vai andar a cidade inteira para ter certeza que não tem na cidade um sofá que ela quer comprar que não seja, porque se ela comprar um negócio, ela descobrir que tem uma coisa mais barata, ela chora de raiva. Amado, eu só ver um negócio que eu gosto, pode custar 10 mil reais, eu vou lá e compro, eu não quero nem saber se tem... Eu estou falando, por isso que eu falei, lembra dos 3 pecados? Uma dos pecados da minha vida é não abrir mão de pedir ajuda da minha esposa nessa área. Porque eu sou assim, não sei nem se eu sou mão aberta. Eu acho que eu nem mão tenho, entendeu? Eu sou daqueles assim que meu filho olha para uma coisa que gosta. Você quer, meu filho? Vai lá, compra lá. A Usana já dá aquela olhada para mim. Não vai comprar nada não. Eu falei, meu amor, baratinho. Que baratinho, Eurípides. Onde já se viu isso? Sabe, eu tenho um problema, eu amo cozinhar. Gosto demais de cozinhar. Gosto demais. Lá em casa quem cozinha sou eu. Minha esposa cozinha final de semana quando eu estou viajando, mas no meio de semana eu tenho prazer de cozinhar. Eu tenho prazer de cozinhar na minha casa. Porque eu sei que durante o final de semana minha esposa ficou ali cozinhando para as crianças. E eu gosto de cozinhar também. Mas, amado, quem gosta de cozinhar, cada ida no supermercado, aquelas 5 sacolinhas fica quanto? 200 reais. E meu irmão, se você gastar 200 reais todo dia, o que acontece nas finanças no final do mês? É um rombo assustador. É isso que eu erro na minha vida, é isso que eu preciso ter disciplina. Eu não tenho que ir comprar todo dia, eu não tenho que fazer macarrão de molho branco com macarrão Barilla, que é o mais caro que existe, porque para mim tem que ser o queijo mais caro, o macarrão mais caro, o molho branco mais caro, o piamontese mais caro, e aí eu vou lá naqueles empórios, vejo aquelas coisas gostosas, isso aqui vai dar um prato, e aí acaba com as finanças. Eu tenho que falar para mim, é irresponsabilidade sua. Posso falar? Porque quando eu faço isso, eu começo a refletir isso no meu casamento. Isso é lidar com a verdade, amado. E quando minha esposa diz que eu não posso fazer isso, eu tenho que exercer o que sobre ela? Graça. Os irmãos estão aprendendo. Amados, vocês perceberam que ao mesmo tempo que eu ensino, eu estou expondo o quê? As minhas fraquezas. Eu estou mostrando para vocês que eu também preciso aprender. Então, quando a gente fala a respeito de finanças, quando a gente fala a respeito de trabalho, eu entendo a Bíblia, eu entendo, querido, que um homem que não trabalha, que não sustenta a sua família, e olha que eu poderia ter argumento, porque
Eu tenho 16 anos de casado. Vou fazer 16 anos de casado. Minha esposa nunca trabalhou. Por escolha dela e por ensinamento meu. Nós ficamos 7 anos sem ter filhos. Depois as crianças nasceram, ela está dedicando as meninas, a mais velha está com 6 anos. Então a gente acaba assim, né? Durante muitos anos ela acabou envolvendo com a vida ministerial, nunca trabalhou, entenda, nunca exerceu um trabalho secular, mas sempre trabalhou na vida ministerial. Não vou separar uma coisa da outra. Mas o sustento sempre foi na minha casa. Eu não tenho dificuldade, porque eu sei, todo mundo fala isso. O dia que o Cadu trazer, eu vim com a minha esposa, e o Cadu vê minha esposa pregar, ele vai mudar. Eu falei, rapaz, eu acho que eu vou colocar ele um dia, ela 3, entendeu? Minha esposa vai lá no meu canal do YouTube, vê lá as 2 pregações, colocando as coisas em ordem, eu pregando e ela pregando. Você vai falar, rapaz, a mulher dá um show nele. Minha esposa tem uma sensibilidade ao Espírito Santo para ministrar sobrenatural. E eu não tenho dificuldade nenhuma se amanhã Deus estourar minha esposa no Brasil, ela virar uma grande pregador no Brasil e eu sentar na mesa para vender livro para ela. Não tem nenhuma dificuldade. Mas ao mesmo tempo isso não a coloca acima de mim, nem eu acima dela. Não existe isso. Mas eu entendo, amado, que não tem como um homem exercer a sua autoridade dada por Deus, se não for trabalhado isso na vida dele. E muitas das vezes, porque eu sou o sustentador da casa, sempre fui, eu posso falar, eu que coloco dinheiro nessa casa. Eu já cansei, assim, esse tempo atrás eu dei até uma catracada lá. Falei, vocês são brincadeira nessa casa aqui. Foi dia dos pais agora, né? Vocês são brincadeira nessa casa aqui. Vocês vão lá, pega meu cartão e compra presente para mim? Todo ano é a mesma coisa. Todo ano é o meu cartão que vai lá e compra. Vocês têm que juntar dinheiro e comprar presente para mim. Eu que pago meus presentes, nunca vi um negócio desse. E eu poderia muitas vezes falar assim, mas eu que sustento essa casa, eu vou comprar o que eu quero. Não pode. É ser um com a esposa. Graças a Deus, amado. Eu demorei muito para aprender, mas eu tenho aprendido. Eu tenho aprendido a ser um nessa área com a minha esposa. E tem sido maravilhoso. Lembra quando eu falei que o João Pedro está lidando bem com as finanças? Você sabe por quê, amado? Quando você anda em comum acordo com sua esposa, seus filhos começam a ficar organizados também. Você começa a refletir nos filhos. Amado, é incrível. O casal está desajustado, os filhos começam a ficar tudo desajustado também. Percebe? Por isso que eu volto a repetir. Um homem que não trabalha jamais deveria casar. Vou falar isso para os solteiros. Se você é preguiçoso, faça um favor para a humanidade, não case. Não estraga a vida de uma moça não, gente. Se eu tivesse com moça aqui, eu ia falar para você, foge de homem preguiçoso. Amado, eu vou falar uma coisa para você. Eu tive que reduzir meu ritmo de trabalho com minha esposa. Porque eu cresci numa família onde trabalhar era um negócio assim que quase era um ídolo. Quase não, era um ídolo. Porque tem esse negócio também. Acaba sendo um ídolo na vida de muitos homens que trabalham. Ele não tem tempo para Deus, ele não tem tempo para a família. Homem que só trabalha e não cuida da família, perde a família. Homem que nunca trabalha, perde também a família. Isso é o quê? Equilíbrio. Mas na minha casa, meu pai, amado, meu pai tinha uma filosofia de vida. Quem não trabalha não pode nem dormir em casa. Meu pai era assim, quando a gente completava 18 anos, primeiro que você desde os 10 anos, 12 anos, você já ia para o supermercado dele. Meu pai tinha supermercado, meu pai tinha armazém, loja de aviamento, açougue e uma filial, eram 2 supermercados. E eu não pagava funcionário não, é a gente que ralava, trabalhando. Eram os 3 filhos, trabalhando. Mas quando você completava 18 anos, sabe o que ele fazia? Ele te dava a opção, ou continuar trabalhando com ele no supermercado, e discutir lá como é que seria financeiramente, ou arrumar um emprego. O que a gente escolhia? Arrumar um emprego. Porque a coisa lá não era fácil, não. Aí ele falava, não, vou arrumar um emprego. Aí dava
6 horas da manhã, se não estudasse de manhã, se estudasse à noite, eu chegava, acorda menino, vai arrumar emprego. Só entra em casa com as propostas de emprego. E aí, sei lá, andava em Rio Verde e chegava lá com emprego. Aí ele entregava a água da luz a luz para um, a água para outro e a conta do telefone. Todo mês um pagava, eram os 3 filhos, um pagava a água, o outro pagava a luz e o outro pagava a conta do telefone. Automaticamente, o que a gente fazia um com o outro? Desligava a luz, porque você sabia se ficasse, desliga essa luz aí, para de usar esse telefone, não use o telefone. Tudo era pouquinho, por quê? Você estava lá lutando para você não acabar com seu salário. E pasmem, quando você ficava desempregado, primeiro que se você mentisse para ele que estava desempregado, era uma surra sem tamanho. Mas se ficasse desempregado, dormia na casa da tia e só voltava para casa com a carteira assinada. Homem preguiçoso não vive na minha casa, não. Resultado, todo mundo na minha casa cresceu doido por emprego. Quando eu casei com a Osana, eu levantava 5 horas da manhã, porque eu não acreditava. Quando dava 7 horas, eu já ficava assim, o que eu estou fazendo? Eu me sentia em pecado no final de semana, porque eu tinha que trabalhar. Que o meu pai era daquele comerciante que achava que o dia da folga era o dia do comércio estar aberto. Meu pai nunca fechou o comércio dele, porque ele entendia que tinha que ter um comércio aberto. Então meu pai nunca fechava o comércio. Resultado, a gente nunca assistia férias, nunca saía, nunca tinha final de semana. Por isso que quando a gente completava 18 anos, a gente sumia de casa para trabalhar. Porque pelo menos agora tinha o quê? Tinha agora férias, né? Tinha final de semana. Então eu lembro, quando eu casei, a Osana ficava assim, amor, por que eu ficava, até hoje eu sou assim, eu deito a cabeça, se colocar uma câmera no meu hotel, onde eu estou hospedado, se colocar uma câmera e você me ver meu dia, eu tenho que falar para mim, Eurípides, deita naquela cama ali e descansa, porque eu tenho que estar escrevendo, eu tenho que estar fazendo alguma coisa, eu tenho que estar elaborando um projeto. Eu não lembro uma única vez na minha vida, a não ser no Covid, que eu também escrevi 2 livros no Covid. Eu escrevi Geração de Homens Fracos e Os Caminhos da Restauração. Na pandemia eu lancei 2 livros. Eu não lembro uma única vez na minha vida que eu não tenha o que fazer no outro dia. Mas isso foi que meu pai trabalhou. Presta atenção. Deus deu autoridade para os homens trabalho. Por isso, não estou falando que você tem que ser como meu pai. Só estou te inspirando. Escute, nós não deveríamos baixar a guarda para fazer os nossos filhos trabalharem. Você está criando um ser humano saudável no mundo. Um homem que deixa um menino acordar meio-dia. Um homem que deixa um filho sem... Eu estou falando de macho, tá? Não estou falando de filha, não. Filha é outra coisa. Estou falando de macho. Um homem que não exige seu filho trabalhar, meu irmão, está criando um pior elemento nessa sociedade. Nós temos que cobrar os nossos filhos, homens, a trabalhar o mais cedo possível. E a gente deveria procurar o irmão que tem um comércio, que tem um posto de gasolina, que tem... Falar uma coisa para você, você não quer dar aí 2 horas do meu filho aí para ele estar aí servindo você? Dá um trocadinho para ele estar aí te servindo. Põe ele para trabalhar aqui, para ele aprender uma profissão, põe ele para fazer aquilo lá. E outra, querido, nós temos que parar com essa mania de deixar nossos filhos fazer faculdade que não produza fruto de uma vocação na vida deles. Essa mania que a gente tem de deixar filho fazer um concurso que simplesmente é o que é mais fácil no mercado. Você quer fazer essa faculdade por quê? Pai, é porque é minha vocação. Então é isso que a gente vai fazer. Minha filhinha de 3 anos é louca por animal. Tudo para animal. Bicho, eu nunca vi um serzinho que gosta tanto de bicho. Ela é louca por animal. Aí ela chegou lá em Goiânia e ela falou, que barulho de pássaro é esse? Eu falei, qual é o nome dele? Pô, uma menina de 3 anos perguntar qual é o nome daquele passarinho que ela nunca ouviu ele cantar. Eu falei, chama Bem-TV. Eu peguei lá, mostrando Bem-TV para ela. Querido, nós chegamos quinta-feira na rodoviária de Curitiba. A gente estava esperando o Uber. Ela ouviu um passarinho diferente. Ela falou, esse passarinho aqui eu nunca ouvi o canto dele.
Que passarinho que é esse? Eu falei, filho, eu não sei, mas vamos descobrir. Eu já estou atento. Possivelmente minha filha seja uma veterinária, ela pode ser uma, como é que fala? Uma bióloga. Eu estou atento. Por quê? Porque eu preciso, como pai, como Adão, dar nome aos animais. Nome é identidade, eu preciso estar atento. Você tem que saber, você tem que entender, que você tem que olhar para o seu filho, ficar atento, qual que é o dom dele, qual que é a vocação dele, e capacitá-lo e ajudá-lo a alcançar o processo de Deus na vida dele. Trabalho é vocação nossa. E presta atenção, vou falar agora para os pastores. Quantos líderes nós temos aqui? Pastores, conselheiros, quantos? Querido, eu vou falar uma coisa para você. Um pastor que quando vai fazer um curso de noivos, não ficar atento aos traços que aquele rapaz está dando, que é um preguiçoso, e esse pastor faz o casamento desse preguiçoso, esse pastor está em pecado. Por isso que a gente tem que ser assim, desiludizador, como é que é? O cara que desilude a noiva. Sabe, a gente tem que ser aquela pessoa assim, o pastor tem que ser aquele cara assim que vai lá, porque casamento, noivado é ilusão, está todo mundo iludido. Se tem um trem que a gente está na vida quando a gente está namorando, é iludido. O filho do pastor está iludido. A namoradinha dele está iludido. Quem namora aqui? Tudo iludido. E o que a gente precisa fazer com a ilusão? Desiludir ela. Então todo pastor devia ter o ministério da desilusão no namoro. Sabe? E uma melhor forma é desiludir a menina de que ela vai dar conta de lidar com esse preguiçoso. Meu irmão, não existe uma mulher que consegue lidar com um homem preguiçoso. Toda mulher divorcia de homem preguiçoso. Por isso que tinha que começar com a gente, Cadu. De ser real. Falei, olha, eu vejo na sua vida, eu tenho percebido isso em você, você não trabalha, você é um preguiçoso. Eu nunca esqueci o dia que o Gabriel chegou para o Cote, falando que estava querendo casar com uma Xing Ling lá da base, uma coreaninha lá. Aí o Gabriel chegou lá, tal, gostando da Xing Ling lá, tal. Aí o Cote falou assim, mas e aí? E aí? Não, pai, eu estou querendo casar. Eu falei, casar como? Você não estudou. Você está achando que você vai... E o cara é rico, tá? Já não estou falando de quem mora em Jardim, não. Estou falando quem é podre de rico. Cote é podre de rico. Né? Ele poderia fazer o quê? Bancar a vida do filho dele. Ele falou assim, eu estou falando isso porque ele conta isso numa pregação. Ele falou assim, Gabriel, é o seguinte, você não tem condições, você não tem nenhuma perspectiva de trabalho, de profissão, de nada. Você apenas está aqui como missionário e nem isso eu estou vendo isso na sua vida como alguém que está convicto do que quer. Só que o Gabriel é de um caráter. Eu já fui líder do Gabriel, filho do Cote. O Gabriel procurou a Xing Ling dele na mesma hora, terminou o namoro, fez faculdade de administração, arrumou um emprego, comprou um apartamento, depois de 6 anos ele entrou em contato com a Xing Ling, retomou o namoro, casou e estão casados hoje. Pronto. Você entende? Você está entendendo? Isso é ser homem, gente. É parar de ficar dependendo de mulher para bancar a sua vida. Não tem coisa pior na vida de um homem que acha que é a mulher que tem que sustentar a vida dele. Pelo amor de Deus, gente. Um pastor que permite ou faz um casamento de um homem preguiçoso também está em pecado. Nós temos, amado, que dificultar a vida dos nossos filhos, pressionando-os a trabalhar. O homem no padrão de Deus provê isso. O que é o homem no padrão de Deus? É o homem que provê graça, é o homem que provê verdade, mas é o homem que provê trabalho. E tomou o Senhor Deus, o homem, pôs no jardim do Éden para cultivar e guardar. Tudo isso aqui foi uma introdução para eu falar de trabalho. Agora que eu vou falar o ponto-chave do que eu quero dizer de trabalho. Você sabe por que Deus não deu uma mulher para o homem, mas Ele deu um trabalho?
Boa pergunta. Eurípides, por que Deus não deu para o homem uma mulher e deu para ele antes um trabalho? Porque entenda, escute aqui, presta atenção que isso aqui eu fiz isso tudo aqui para trazer esse entendimento em você, para você receber o que eu vou te falar aqui. Olha aqui. Antes de Deus dar uma esposa para um homem, o trabalho e o dinheiro tem que já estar resolvido no coração dele. Porque quando você ainda resolve isso na vida de casado, você vai sofrer muito. Se é que você quer resolver. Quando resolve, busca resolver, até que graças a Deus, Deus derrama graça. Quando não quer resolver, vai terminar em divórcio. Porque esse modelo de mulher que a gente tem hoje não consegue viver sustentando o homem. Entenda. A mulher não foi feita para isso. A mulher não foi feita para lidar com um homem preguiçoso. Ela não tem essa força da parte de Deus. Entenda isso. Deus precisa trabalhar na vida do homem antes dele casar, o seu trabalho e o seu dinheiro. Porque se você prestar atenção, a maior parte dos problemas que a gente vive na vida de casado está ligado ao quê, amado? Finanças. E um homem que não se deixa ser trabalhado nas finanças e no trabalho vai trazer um jugo sobre a mulher. Você sabia que se você pegar todo o conjunto dos livros da Bíblia, 66, né? Todos os 66 livros da Bíblia, e separar os versículos que falam sobre finanças, dá 25% da Bíblia. A Bíblia grita a respeito de finanças. A Bíblia grita a respeito de trabalho. E nós homens precisamos ser restaurados em relação ao dinheiro. Por quê? Porque a Bíblia trata o dinheiro como um Deus. A Bíblia trata o dinheiro como um senhor. A mulher foi feita para ser senhora? A mulher foi feita para ser uma senhora? O homem foi feito para ser um senhor? Então a mulher teria condições de lidar com dinheiro? Não, amado. Quem lida com dinheiro é homem. Por isso que Deus deu a autoridade do homem lidar com dinheiro. E é justamente nesta área que o diabo mais derrota as nossas vidas. Dinheiro. É nessa área que a gente mais sofre derrotas. Homens genuinamente convertidos precisam ter uma relação de muita dependência de Deus em relação ao trabalho e o dinheiro. Nós homens precisamos de graça de Deus para lidar com o dinheiro nessa área da nossa vida. Temos que entender isso. Trabalho é louvor a Deus. Dinheiro não pode ser um senhor na nossa vida. E nós homens temos da parte de Deus autoridade para lidar com isso, quando a gente busca graça e verdade. Outra coisa. Trabalho não é a maldição do Éden, tá? Tem muita gente que acredita que quando Deus foi lá e o homem foi amaldiçoado, ele foi amaldiçoado com o trabalho. Isso não existe. Tanto é que a Bíblia fala que Deus trabalha. A maldição não foi o trabalho, a maldição foi o quê? A murmuração do trabalho. Todas as vezes que você murmura com o seu trabalho, você está amaldiçoando ele. Quando o homem ia glorificar a Deus com o trabalho, quando o pecado entrou na humanidade, o pecado produziu o quê? Aquilo que era para glorificar a Deus, agora virou o quê? Cansaço, suor e enfado. Sendo que o trabalho era para louvar e glorificar o Criador. Todas as vezes quando você reclama do seu trabalho, todas as vezes quando você murmura com o seu trabalho, você está trazendo sobre o trabalho o quê? Maldição. Eu quero que você saia daqui nessa noite redimido em relação a isso. Sabendo que Deus deu para a nossa vida a autoridade do trabalho. Se existe algo que eu e você murmuramos o tempo todo, é em relação ao trabalho.
Se existe algo que nós temos que ser redimidos, essa questão do cansaço, do sofrimento e da murmuração. Homem que não trabalha, não glorifica o Criador. E aí, nós estamos prontos para receber a terceira ordem na vida. Primeira ordem, Deus. Segunda ordem, terceira ordem, companhia. Primeira coisa que Deus recebeu no Éden, sopro de Deus. Segunda coisa que Deus recebeu no Éden, um jardim para ele cuidar, para ele trabalhar. Terceira coisa que o homem recebeu no Éden, a sua esposa. A palavra de Deus diz: então o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, correspondente, compatível. Gênesis 2:18. A terceira necessidade na vida de um homem, a terceira ordem que Deus precisa colocar na vida do homem é uma esposa. Não é bom que um homem esteja só. Que homem, gente? Que homem? Hã? Não é bom que um homem esteja só. Que homem? Que homem? Não, essa não é a resposta. Não é bom que o homem esteja só. Que homem? O homem que conhece Deus e o homem que trabalha. Porque quem não conhece Deus e quem não trabalha tem que ficar só. Tem que ficar só. Vai estragar a vida dos outros. E minha oração é que você se arrependa nessa noite. Que você pensa: olha, o jugo que eu estou trazendo pela minha esposa, eu não assumo a responsabilidade. Eu sou um fardo na vida da minha mulher. Eu não conheço Deus na minha vida, eu preciso conhecer a Deus. Presta atenção. Primeiro você descobre Deus. Depois você descobre o seu trabalho. Para depois descobrir a pessoa que Deus tem para você. Rapaz, não tem coisa mais triste na vida de um homem que não edificou ainda o seu trabalho e aí está pensando em casar. Adão tinha Deus, Adão tinha um trabalho e Adão tinha ele. Para depois ter o quê? Uma esposa. E aí a gente pode ir lá em Gênesis 2:22 que diz, né? Tremendo isso. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, descanso. O que é o sono pesado? Eu estou descansado, eu estou deixando Deus tratar na sua vida, eu estou entregue ao trabalhar de Deus. E esse adormeceu, esse descansou nas mãos de Deus. Deus, esse homem que está descansado, esse homem que está entregue à dependência de Deus. O que é uma pessoa dormindo? É uma pessoa vulnerável, amado. Quando você está dormindo, você está ali vulnerável. Esse Adão que dorme é o Adão descansado, é o Adão que deixa Deus trabalhar na vida dele. E a Bíblia fala: tomou uma das costelas do homem e transformou ela numa mulher e trouxe ao homem. Olha aqui para mim. Deus pegou uma costela, Deus pegou algo que estava onde? Dentro do homem, e transformou isso em uma. A mulher que você tem veio de dentro de você. Se você é um homem mal resolvido, vai sair uma mulher mal resolvida de você. Porque a mulher que nós temos, olha aqui, mistério. Mistério, olha aqui, mistério. Pega essa visão aí. Escute. Mulheres dão à luz a filhos, mas quem dá à luz à mulher é homem. Mulher gera filho, homem gera esposa. A mulher é parida por um homem, formada dentro dele. Deus pega dentro de você. Por isso que eu falo, um homem que não conhece Deus vai dar à luz a uma mulher doente. A mulher que você tem do seu lado é a construção daquilo que está mal resolvido. Da mesma forma que se você se entrega a Deus, deixa Deus trabalhar na sua vida. E a minha oração é que você saia daqui dependente de Deus. Do quanto nós somos incapazes de fazer algo sem Deus.
Senhor, trata a minha vida. Porque mesmo que você esteja casado, amado, você pode ter certeza que se entregar a Deus é deixar a sua esposa ser tratada. A mulher de Jesus é resolvida? A mulher de Jesus é resolvida, gente? Então vou fazer outra pergunta. Você daria, se você fosse Deus, você daria para Jesus a mulher que Deus deu para o filho dele? Você daria? Então vou fazer outra pergunta para você entender. A noiva de Jesus trai ele mais ou menos quantas vezes por dia? Ela é adúltera, ela é suja, ela é imunda. Mas o que Jesus está fazendo? Está lavando. Mesmo que você, amado, esteja com sua esposa doente, com seu casamento doente, nessa noite nasça um novo homem que vai cuidar da sua esposa. Deixa o Espírito Santo moldar, Senhor, faça isso. Então eu vou fingir que isso aqui é uma cadeira. Ó. Tem como ter uma cadeira? Essas cadeiras não desmembram, não, né? Daqui, ó. Eu já trouxe aqui. Você está sentado. Você está sentado. E eu gostaria que você agora, eu gostaria que os homens que desejam estar dependentes de Deus, para serem moldados pelo Espírito Santo, para poderem refletir isso na vida da sua esposa. Porque quando você deixa a graça de Deus e a verdade de Deus entrar na sua vida, você vai começar a fazer isso pela sua esposa. Porque você jamais pode dar para sua esposa aquilo que você não recebeu do Senhor. O Paulo diz, o que eu recebi do Senhor eu também vos entreguei. Você não pode dar para sua esposa, entregar para sua esposa o que você não recebeu de Deus. Então eu vou pedir para você, se você deseja ser cada dia trabalhado por Deus, é você. Para de olhar para tua mulher. Sua mulher tem que mudar. Não esquece, não é sua mulher, é quem? É você. Deus quer moldar você desse barro sujo. Deus quer moldar você desse barro sujo. Soprar em você fôlego de vida. Para poder te levantar e tirar de você uma mulher saudável. Então eu poderia olhar para você e falar assim, eu queria que você levantasse agora. Se você deseja ser esse homem trabalhado por Deus, mas antes de fazer essa pergunta, eu sou essa pessoa primeiro. Eu primeiramente me coloco em pé. Eu preciso ser trabalhado por Deus, gente. Eu preciso ser trabalhado por Deus. Eu preciso, depende de Deus, eu jamais vou conseguir ser esposo. Eu jamais vou conseguir cuidar dessa pedra preciosa que é a Osana. Gente, como Osana é uma menina preciosa, gente. Uma filha amada. Pedro fala que elas são herdeiras das mesmas promessas que nós somos. É a princesa de Deus. Quando eu namorava com Osana, eu falei assim, meu bem, o que eu tenho que fazer para você se sentir amada por mim? Sabe o que ela disse? Me aceitar como eu sou. Qual que é o nome disso? Que eu ensinei para vocês. Graça. E ela nem sabia dessa mensagem, nem eu sabia. Graça de Deus. É tão boa a música. Graça de Deus, graça de Deus. Quantos querem essa graça na sua vida? Então vamos dobrar nosso joelho agora. Humildemente, quebrantados. Se você puder, se você não puder, só senta na cadeira. Senhor, nós precisamos muito da tua graça, Deus. Nós nos arrependemos, Senhor, dos nossos pecados, da maneira como a gente tem conduzido a nossa casa de maneira grosseira,
sem expressar graça, essa mentira que a gente é na nossa vida financeira, essa mentira que a gente é na nossa pureza. Senhor, nos dá força para poder chegar para as nossas esposas e confessar que a gente é pornográfico, que a nossa mente é um motel, que a gente ainda nutre práticas de pecado, que a gente tem uma vida financeira desregulada, que a gente tem caixa 2, que a gente é mentiroso, que a gente peca. Senhor, nos dá graça de ter humildade, de reconhecer a nossa mentira. Senhor, nós queremos, Senhor Deus, ser esse provedor da Tua presença, cultivar a Tua presença em casa. Queremos não acreditar que o pastor que tem que fazer culto no lar, mas é nós, Senhor. Pedimos graça do Senhor, nos arrependemos diante do Senhor e pedimos: Senhor, trata a nossa vida, trata o nosso caráter, trata, Senhor Deus, as áreas deformadas da nossa vida. Queremos ser transformados, queremos, rapaz, ser transformados pelo Senhor. Eu estou aqui diante dos meus irmãos, humildemente pedindo para o Senhor: trata. Oh Deus, a gente precisa crescer tanto, Deus. A gente ainda é menino na vida de casado, Deus. Precisamos tanto aprender com o Senhor, que é o perfeito marido. Precisamos aprender com o Senhor, que é o verdadeiro sacrifício pela noiva. Queremos morrer, queremos renunciar a nós mesmos pelas nossas esposas, para que os nossos filhos vejam a glória nesse casamento e refletindo o seu caráter, Deus. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Ouve a nossa oração nessa noite. É tudo que pedimos em nome de Jesus. Eu sei que o Espírito Santo está visitando muitos homens aqui nessa noite. Muitos homens, muitos homens. Tem homens aqui profundamente arrependidos. Tem homens aqui que já sabem que só a graça de Deus para restaurar esse casamento, que até hoje você fez tudo errado. Mas eu gostaria que você agora tirasse a mão do seu casamento. Pare de querer controlar tudo no seu casamento e se lance agora nas mãos de Deus e deixa Ele fazer na sua vida. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Cadu, por ele ter me dado esse tema para eu meditar, e como Deus soprou isso no meu coração, e como isso tem sido cura para o meu casamento. Desde o momento que eu recebi esses temas, eu comecei a meditar como Deus derramou luz na minha vida. Como tem sido assim. É claro que tem muita coisa ainda que eu preciso caminhar em verdade e em graça. Talvez em relação ao trabalho, eu, graças a Deus, tive um pai que me ajudou demais. Ao mesmo tempo, eu ainda estou caminhando com muita graça de Deus para viver a verdade nas finanças. Preciso de muita vitória. Nessa área da graça, graças a Deus, Deus tem derramado muita graça e muita verdade, mas eu ainda preciso caminhar muito ainda. E eu estou junto com você nessa caminhada. E nós vamos crescer em maturidade. Nós queremos chegar a 60 anos de casado, se o Senhor nos permitir. Queremos comemorar as bodas aí de diamante, eu não sei o que é de 60 anos, mas nós queremos ter a graça de Deus de ver os filhos dos nossos filhos e saber que a gente está celebrando um casamento que glorifica o Criador, cheio de graça e verdade. Pai, muito obrigado por essa noite. Fala ao nosso coração mais e mais, que essa noite seja um concerto lá ainda com as nossas esposas. Que as nossas esposas, não só depois de 2, 3 dias desse encontro, possam falar: meu Deus, como meu marido foi transformado. Mas pelo resto da nossa vida, que a gente cresça de glória em glória. Muito obrigado. É o teu espírito, não é homem, não é você. Põe isso na sua cabeça. Não é você que tem forças. Não acredite que você tem forças para manifestar graça e verdade no seu casamento. Mas é o Espírito Santo. A sua dependência da sua incapacidade de fazer alguma coisa. Em nome de Jesus Cristo. Amém.